Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 17 de História. Aula 17 de História. Durante a nossa aula, nós iremos estudar o Brasil antes de 1500, o povo nativo. Lembra-se da nossa última aula? O que mesmo que nós estudamos? Nela, nós vimos a linha do tempo. Vocês até fizeram a linha do tempo da vida de vocês. Então, agora nós iremos recordar o que é uma linha do tempo para dar continuidade aos nossos estudos. Uma linha do tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica, sequência de acordo com o tempo que aconteceu. No caso da linha do tempo de vocês, representou a vida desde o nascimento até os dias atuais. De evento tem uma história. Ela pode ser representada de diferentes maneiras. As informações na linha do tempo podem ser horas, dias, meses, anos ou um período maior de anos, década, século e milênio. Também pode ter desenhos para ilustrar cada acontecimento. Observe a linha do tempo abaixo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma linha do tempo. Aqui tem alguns fatos, desde que iniciou, antes de 1500, com somente os índios, como alguns marcos históricos. Observe que, além da data, nós temos também as ilustrações e a descrição de cada fato. Vão pensando um pouquinho sobre essa linha do tempo. O que ela representa para nós, principalmente para o nosso país? Agora nós iremos pensar um pouquinho mais sobre a linha do tempo, descrita no slide anterior. Então, nós temos alguns questionamentos sobre ela. 1. Sobre o que você acredita que é essa linha do tempo? Esses fatos descritos aqui se referem ao quê ou a quem? 2. Qual é o marco histórico na linha do tempo que demarca o início do que vamos estudar? Qual desses marcos será o início? 3. Você acredita que tudo hoje ainda é igual antigamente? Será que nós temos todos esses fatos descritos aqui presentes nos nossos dias atuais? 4. O que as pessoas de antigamente fizeram para o Brasil ser assim hoje? Quais foram essas contribuições? 5. Você acha que atualmente os índios são importantes para nós? Qual é a importância dos índios, principalmente nos dias atuais? Então, pense sobre essas questões, sobre a linha do tempo, e vocês farão uma discussão junto com a sua professora e seus colegas sobre o que está sendo descrito nesta linha do tempo. Agora nós iremos estudar a linha do tempo revista nos slides anteriores. Então, o primeiro fato daquela linha do tempo a ser estudado é o Brasil antes de 1500, o povo nativo. Então, vamos à leitura. A história do Brasil não possui um marco inicial bem definido. Tradicionalmente, existe uma datação recorrente sobre a chegada dos portugueses com Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, a região costeira de onde hoje é a Bahia. Seria esse, então, o descobrimento do Brasil? Será? O que esse parágrafo vem nos dizer? Que nós não temos registros precisos, principalmente por escrito, do que ocorreu aqui antes da chegada dos portugueses. Então, realmente, quando o Brasil foi descoberto, nós não temos essa data. Apenas estima-se que eles estavam aqui há um certo período. Então, em 22 de abril, que seria esse marco inicial, os portugueses chegou à região costeira do Brasil, que hoje é onde se encontra o estado da Bahia. E lá avistaram alguns nativos que já viviam aqui. No entanto, cabe ressaltar que se trata da descoberta pelos portugueses, pois diversos grupos étnicos já habitavam essas terras muito antes de qualquer outro povo chegar aqui.
Então, é uma data dada pelos portugueses de quando eles chegaram. Então, foi o que a professora acabou relatando no parágrafo anterior, que nós não temos registro de realmente quando o Brasil foi descoberto. Nossos hinos, bandeiras, brasões, emblemas, palavras de ordem e tudo aquilo que nos remete à identidade nacional dizem respeito a uma série de fatos históricos que formam uma imensa linha do tempo. Tudo que temos hoje é resultado de fatos bons e outros não tão bons, mas todos têm a sua importância para a construção da nossa história. Então, todos esses fatos que nós iremos estudar durante as aulas de histórias, são importantíssimos para a construção da nossa história. Estima-se que os primeiros povos começaram a habitar o território onde hoje é o Brasil há 60 mil anos. Contudo, devido a esse enorme traçado temporal e à ausência de qualquer tentativa de preservação do seu início, muito foi perdido da integridade dessa história. Então, aqui nós temos que, devido a esse tempo grande entre realmente quando os portugueses chegaram ao Brasil, que começou a ser registrados fatos que ocorriam, do tempo que realmente foi, que eles estimam que o Brasil foi descoberto, muito se perdeu de toda essa história. Então, nós temos muitos fatos que ainda são marcantes para a construção, que nós iremos dar continuidade nos próximos slides. Existiam 4 grupos indígenas principais, sendo eles. Então, antes da descoberta do Brasil, já existiam esses povos. Eles foram divididos em 4 grupos principais. Então, nós temos os grupos indígenas Tupi, que habitavam principalmente o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Ocuparam também trechos do interior do país. Entre as tribos que formavam esta nação, destacam-se os tupinambás, tupiniquins, os mundurucus e os parintintins. Nós temos também os tapuia. Comparado aos outros grupos, era o que se encontrava no mais atrasado estágio de desenvolvimento. Dominavam todo o Planalto Central, na região que corresponde atualmente ao oeste de Minas Gerais, o estado de Goiás e do Mato Grosso. Eram encontradas algumas tribos também no Maranhão e no Piauí. Entre suas principais tribos destacam-se Timbiras, Aimorés, Goitacás, Cariris, Carijós e Caiapós. Temos também os grupos indígenas Aruaque. Ocupavam uma extensa zona geográfica compreendida em parte do Amazonas e a ilha de Marajó. Eram considerados excelentes navegadores e em estágio bem adiantado de desenvolvimento, possuindo a agricultura organizada. As principais tribos Aruaque em nosso país eram Aruãs, Parecis, Palmaris, Cunibos, Guanás e Terenos. E nós tínhamos também os grupos indígenas Caribe. Destacou-se como o grupo mais violento. Ocupavam a região do Baixo Amazonas e parte do território do Amapá e Roraima. Eram considerados bravos e chamados de canibais. Destacam-se os palmelas, pimenteiras, nauaques, bocairis, cotôs, mariquitares e quixamas. Exercício 1. De acordo com as localizações apresentadas dos grupos indígenas Tupi, Tapuia, Aruaque, Caribe, observe o mapa abaixo e escreva na legenda os nomes dos grupos indígenas de acordo com suas localizações no território antes do ano de 1500. Então, vamos observar. Então, aqui nós temos a legenda, que vocês terão que escrever o nome de cada grupo indígena na frente de cada ilustração.
A professora fará com vocês este primeiro grupo indígena. Então, observando a ilustração e o mapa, podemos concluir que esse grupo indígena habitavam na região do Amazonas, Roraima e Amapá. Então, voltando na tabela da apostila ou do slide anterior, vocês podem concluir que esse grupo é o Caribe. Destacou-se como o grupo mais violento, ocupavam a região do Baixo Amazonas e a parte do território do Amapá e Roraima. Então, vocês farão desta forma. Verificarão no mapa aonde se encontra cada um dos grupos, retorne à tabela para verificar a qual grupo pertence esta ilustração. E depois retorne na legenda para colocar o nome do grupo indígena. Você sabia? Antes da leitura do texto, a professora irá pedir para vocês fazerem uma correção. Observe que a palavra primeiro veio no singular e ela teria que ter vindo no plural. Por que plural, professora? Porque eu tenho mais do que um habitante, então é os primeiros habitantes. Então, aqui a professora vai pedir ou para vocês acrescentarem um S depois da letra O, ou fazer como a professora. Passa um traço e escreva a palavra primeiros. Na história do Brasil, aprendemos que os primeiros habitantes das terras, que hoje se chama Brasil, são chamados de nativos. O nome índio foi dado pelos portugueses quando aqui chegaram e acreditavam que haviam chegado às Índias e começaram a chamar os nativos de índios. E se você olhar no dicionário, a palavra nativo significa pessoa nascida em determinado país, natural ou nato. Então, aqui esse parágrafo ele trouxe para nós o porquê que os portugueses chamavam os primeiros habitantes que moravam aqui de índios. Porque quando eles saíram de Portugal, a intenção deles era chegar às Índias atrás de especiarias. Mas como desviaram a rota, eles acabaram chegando ao Brasil. E acreditando estar nas Índias, eles começaram a chamar essas pessoas que estavam aqui, que viviam aqui, de índios. E outra coisa também que o texto nos trouxe é a palavra nativo. Nativo quer significar natural de algum lugar, de algum país. Então, a professora é nativa do Brasil, porque a professora nasceu no Brasil. Esses povos que já habitavam aqui, eles tinham os costumes e as culturas, então era específico deles. Eles tinham certas danças, construções dos próprios artefatos, tanto para pesca como para caça, ou mesmo para dança. Eles mesmos pescavam, caçavam e plantavam seus próprios alimentos. A professora trouxe algumas curiosidades sobre os povos indígenas. A primeira dela é a moradia, como eram feitas e ainda é feita aonde os indígenas habitavam. Aqui vocês podem observar que essa casa ela é feita toda de material retirado da natureza. Esse tipo de moradia, que tem esse formato, é chamado de oca. Em algumas tribos, uma família apenas habita essa oca. Já em outras, várias famílias podem habitar este mesmo lugar. Uma outra curiosidade é o formato como são construídas as aldeias. Elas podem ser em formato circular ou em ferradura. Aqui no centro é onde que eles realizam as atividades que são de costumes próprio deles. Nós temos também o banho. Foi um fato que os portugueses estranharam quando chegaram aqui, que não era do costume deles. Os indígenas, eles tomavam banho todos os dias. É por isso que eles atribuem ao fato de hoje nós tomarmos banhos todos os dias aos indígenas. Um outro fato também curioso é a dança.
é bastante comum nas tribos. Tudo o que eles forem realizar, como a comemoração por uma boa colheita, até mesmo quando falece alguém, eles fazem um tipo específico de dança para representar aquele momento. Aqui do lado, vocês podem observar um dos instrumentos que eles mesmo realizam e utilizam durante essas danças. Um outro fato é que eles têm uma pessoa como se fosse o presidente nosso. Ele é chamado de cacique, e algumas tribos, além do cacique, nós temos também o pajé. Então, ele seria como se fosse um guia, ele que conduz toda a aldeia. Nós temos também a caça, e eles próprios também plantam os alimentos do qual eles se alimentam. Tudo o que eles fazem, eles retiram da natureza. Então, a natureza para eles é algo sagrado. Então, aqui nós temos alguns costumes, dentre diversos outros que a professora poderia elencar. Mas a professora vai deixar para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre os povos indígenas. Os costumes dos tupis ou tupinambás são os mais conhecidos em razão dos registros feitos pelos os jesuítas e os viajantes estrangeiros durante o período colonial. O mesmo, entretanto, não ocorreu com os tapuias, avaliados pelos colonizadores como exemplo máximo da barbárie e selvageria. Os índios vivem em tribos, que é a organização de um grupo de pessoas ligadas entre si por laços de sangue, com costumes e interesses comuns. Constroem suas aldeias em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e união entre si. As formas de organização das aldeias indígenas são distintas de um povo para outro. Algumas tribos preferem construir suas aldeias em forma de ferradura. Já outras optam pela forma circular. Outros ainda constroem uma única habitação coletiva, como nós vimos nos slides anteriores, que é principalmente naquele que a professora trouxe algumas curiosidades sobre os povos indígenas. Aqui, a professora também trouxe a imagem de uma família indígena e a oca ao fundo. As tribos são compostas de unidades menores, que recebem o nome de tabas ou aldeias. Cada uma delas formada por um conjunto de ocas. As ocas localizam-se em torno de uma praça central, a ocara, onde são realizadas as festas, as danças e as cerimônias religiosas. A aldeia normalmente é protegida por uma cerca de troncos, chamado caiçara. Então, aqui nós temos as ocas, aqui seria a aldeia, e essa daqui seria como se fosse uma praça central. O comando da tribo é de responsabilidade do cacique. Na época do descobrimento, era o cacique que conduzia os homens à guerra, à pesca e à caça. Era ele que reunia os índios para as decisões dos negócios mais importantes da tribo. Declaração de guerra, mudança de aldeia. O chefe religioso é o pajé. A ele compete realizar as cerimônias religiosas e manter as tradições da tribo. Também exerce as funções de sacerdote, médico e professor. Então, ali eles tinham essas duas figuras que organizavam toda a aldeia. Um era atribuída à parte mais, vamos dizer, burocrática, que era a mudança de endereço, verificar quais eram os homens que iriam para a guerra, e a outra mais voltada à parte religiosa. Ele era também um médico, era onde você ficava doente e ia até ele para que ele designasse uma erva, porque as aldeias elas não tratam os doentes
com remédios, e sim com elementos retirados na natureza. E também ele era o professor. O trabalho nas aldeias. As tarefas eram divididas entre os membros da tribo e geralmente obedecia a seguinte distribuição. Então, aqui nós tínhamos trabalhos específicos voltados para as mulheres e trabalhos específicos voltados para os homens. Então, às mulheres cabia o trabalho agrícola, desde o plantio até a coleta de frutos, a fabricação de farinha, o preparo da comida, cuidar das crianças da tribo, tecer redes e trançar cestos. Aí a professora trouxe aqui uma mulher indígena trançando cestos. Aqui do lado também ela está cuidando de uma criança, aqui também. Então, era atribuída a elas estas funções. Já os homens ficavam incumbidos de a derrubada do mato e a preparação da terra para o plantio, caçar e pescar, fabricar arcos, flechas e canoas, a construção das moradias, expedições guerreiras e proteger a tribo. Então, cada um tinha uma função específica dentro da tribo. Eles estão chegando, terra à vista! Mas quem está chegando? Onde? Será que é no Brasil? Vamos ver? Como podemos ver, os nativos tinham uma cultura própria e organizada. Atualmente, carregamos em nossa cultura muito do que os nativos criaram e faziam lá no passado. Por mais que foram criadas cidades, estados, casas e prédios, os índios tiveram e ainda têm muita importância em nossa vida. Em nosso país, ainda há muitas tribos que vivem de maneira similar aos nativos, em contato com a natureza, cuidando dos animais e das matas. Se você observar dentro da sua casa, tem sempre um ou mais adultos que sempre dão as ordens, não é mesmo? Falam tudo o que pode e o que não pode fazer? Imagine se alguém estranho chegar na sua casa e mudar todas as regras, obrigar você a viver de uma maneira diferente. O que você faria? O que você acha que os nativos fizeram? É o que vamos estudar na próxima aula. Vamos ver o que aconteceu com a vida do povo nativo, assim que Cabral chegou nas terras que hoje chamamos de Brasil. Então, aqui tinha esses povos que viviam. Eles tinham seus costumes, a forma com que eles lidavam com a natureza. De repente, chegou os portugueses. Começaram a atribuir a ele ordens. Façam isso, faça aquilo, muda isso, muda aquilo. Queriam impor neles novas condições. E o que eles fizeram? Esse será o nosso assunto da próxima aula. Para casa, faça um pequeno resumo sobre a aula de história. Preste atenção nessas dicas. Use parágrafo e letra maiúscula para organizar seu texto. Então, espaço inicial, letra maiúscula, os parágrafos todos alinhados, cada assunto em um parágrafo, mudança de parágrafo. Não precisa pular linha de um parágrafo para outro. Pense sobre as perguntas da página 7. A professora releu essas perguntas, então retorne essas perguntas, verifique. Lembre-se do que a professora explicou na aula. Tudo que a sua professora explicou, você relembre para poder utilizar em seu texto. Releia o conteúdo da aula 17 de História. Então, faça a leitura de toda a apostila novamente, dos textos, com calma, tranquilidade. Se você puder, tenho certeza que você vai assistir a nossa aula. Então, assista ao vídeo dessa aula. Se você puder, acesse o YouTube e assista ao vídeo. Então, aqui nesse vídeo também vai contar um pouquinho sobre essa história. Além do link que está aqui, que vocês estão observando, ele estará também na descrição do vídeo. E no próximo slide, a professora vai mostrar o espaço do qual vocês terão que escrever o texto de vocês. Então, este é o espaço que vocês terão que descrever. Espaço inicial, letra maiúscula, como a professora comentou no slide anterior.
A vida do povo nativo antes do descobrimento do Brasil. Então, esse é o título da sua produção de texto. A nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço!